Oi, crianças! Então, na nossa aula de ciências, vamos continuar falando sobre os animais. Então, na aula passada, falamos que os animais, eles são o quê? São seres vivos, igualmente as plantas. A diferença é que as plantas, elas produzem o seu próprio alimento. Já os animais, eles têm que buscar esse alimento na natureza. Então, temos aqui, ó, os exemplos de alguns animais. Por exemplo, os animais carnívoros, eles se alimentam de outros animais, não é isso? Então, eles caçam. Tem os herbívoros também, que eles se alimentam de quê? Das plantas, das frutas. Então, esses são os tipos de animais que encontramos na natureza. Também classificamos esses animais de acordo com o ambiente ao qual ele vive. Então, vamos relembrar o que aprendemos na aula passada? Os animais terrestres. Então, tem aí exemplos de animais terrestres, que são os animais que vivem aonde? Na terra. Animais terrestres são os que vivem na terra. Então, tem exemplo do quê? Do leão, do elefante, da galinha, do cavalo, entre outros animais. Esses são alguns exemplos apenas que eu coloquei nas imagens de animais terrestres. Então, mais uma vez, animais terrestres são aqueles que vivem na terra. Animais aquáticos. Pela imagem já dá para dizer, são os animais que vivem aonde? Na água. Então, tem alguns exemplos aí de animais aquáticos. Os peixes, tubarões, tartarugas marinhas, golfinhos, peixe-boi, orca. Então, esses, né, são alguns animais aquáticos. Animais aquáticos são aqueles que vivem na água. E o próximo são os animais aéreos. Como assim animais aéreos? Esses animais aéreos, eles vivem na terra também, mas eles têm habilidades para voar, têm asas para voar, tá bom? Então, por isso que são chamados de animais aéreos. Animais aéreos são aqueles que voam, tá ok? E agora, vamos falar um pouquinho das características dos animais. Os animais, eles são iguais uns aos outros? Não, são diferentes. Diferentes de tamanho, diferentes do peso, eles são diferentes. Uns têm pelos, outros não têm, têm asas, outros têm uma carapaça bem dura. Então, eles são diferentes uns dos outros. As espécies é que diferenciam eles. Então, esses animais, a característica deles é o quê? Eles podem, como eles são. Então, no caso do sapo, o sapo, ele pula, o sapo, ele tem uma pele mais deslizante, mais lisa, no caso, né? Do pato, o pato, ele tem o quê? O corpo coberto de penas. E o jacaré? O jacaré já tem a pele mais dura. A tartaruga tem uma carapaça mais durinha. O hipopótamo é bem pesado. Então, cada animal, ele diferencia um do outro. Então, uns podem andar, outros podem saltar, outros correr, rastejar, nadar. Rastejar, como é o caso da cobra. Então, há animais também, o que é que diferencia esses animais? Uns têm ossos e outros não têm. Então, também tem essa diferença. Todos esses animais aí que eu estou mostrando aqui na imagem são animais que têm ossos. Exemplo de um animal que não tem osso. A borboleta, por exemplo, a borboleta não tem osso. Então, tem animais que têm ossos, tem animais que não têm ossos. Tem uns cobertos com penas, tem outros cobertos com pelos, outros escamas. E essas são as características dos animais. Cada animal se diferencia um dos outros, certo? E sobre esse assunto, vocês vão estar vendo também no livrinho de vocês, sobre animais aquáticos, animais terrestres, a diferença, né? A característica dos animais através do ambiente em que eles vivem, que é animais terrestres, animais aquáticos e os animais aéreos, e também a característica do animal, no caso, a variedade, né, das formas de cada animal. Vocês vão estar vendo no livrozinho de vocês, nas páginas 252, 253 e 254.
E como atividade, vocês irão responder a página 254, que tem falando aqui, ó, sobre vocês desenharem um animal com pelos e outro animal com escamas. E escrever o nome deles, né? Que animal é esse? Se eu desenhei um animal com pelo, por exemplo, um cachorro. Outro com escamas, vou desenhar um peixe, eu tenho que colocar o nome dele. É peixe, é cachorro, qual é o animal que eu desenhei, certo? E a segunda questão, vocês vão ligar a descrição para cada animal. Por exemplo, qual animal que voa? Vou ligar. O que nada? Vou ligar. Salta, rasteja. Então, eu vou ligar essa característica ao animal, certo? Então, é uma atividade muito simples. E também, na página 252, tem aqui sobre o lugar desses animais. Que animal é esse? Vou escrever o nome dele. E ele vive aonde? Na terra? Então, vou escrever. Se é na água, vou escrever água, tá? Então, coloca que animal é e onde esse animal vive. Então, essa é a aula de hoje, muito simples. O assunto vocês tá bem mastigadinho, né? Um assunto bem legal de aprender, como também a gente já viu em sala de aula, tá? Então, essa é a aula de hoje, crianças. Beijos e até a próxima. Tchau!